Boa noite, me chamo Ramon, sou aluno da UNDB do oitavo período, sou da Liga de Cirurgia LACONF e vou falar um pouco sobre a Síndrome de Eagle. A Síndrome de Eagle ela foi descoberta por Eagle em 1937, é caracterizada como um alongamento do processo estiloide ou calcificação do ligamento estiloide ou do ligamento estilomandibular. Foi considerado pelo autor uma ocorrência incomum. Aqui no slide eu coloquei um grau de comprometimento referente aos nervos, que é o nervo trigêmeo quinto par craniano, o nervo facial, que é o sétimo par craniano, o nervo glossofaríngeo, que é o nono par craniano, e o nervo vago, que é o décimo par craniano. Existem dois grupos diferentes referentes à síndrome de Eagle, que é a síndrome de Eagle clássica e a síndrome da artéria carótida apófise estiloide. Aqui a gente vai saber diferenciar em relação à sintomatologia dela e as estruturas anatômicas que estão comprometidas. Aqui algumas estruturas anatômicas referentes aos músculos e os ligamentos que estão envolvidos com o processo estiloide, o músculo estilo faríngeo, o músculo estilo glosso, músculo estilo ióido, ligamento estilo ióido e ligamento estilo mandibular. Essa ordem hierárquica aqui, tanto muscular quanto ligamentar, ela é denominada como ramalhete de Riolan. Outras estruturas anatômicas para ficar de fácil entendimento, tanto em relação à posição como à localização do processo estiloide, que ele se localiza no osso temporal. Aqui também para a gente ter fácil entendimento em relação ao diagnóstico diferencial bastante comum referente à síndrome de Eagle, que é a DTM. Aqui a gente pode ver o envolvimento do ligamento estilomandibular que fica próximo do ângulo da mandíbula, então tem toda essa estrutura próxima em relação à ATM, articulação temporomandibular. Diagnóstico diferencial, que é bastante conhecido da síndrome de Eagle. Citei no início do slide em relação a essas divisões sobre a síndrome de Eagle, tanto a clássica quanto da carótida apófise estiloide. Aqui a gente pode ver que tem um grau de comprometimento em relação à bainha carotídea, quando tem um processo estiloide bastante alongado, né, fora do padrão de normalidade, então pode haver compressão dessa região, que no caso é a bainha carotídea, que tem envolvimento da artéria carótida comum, da via jugular interna, e logo no meio dessas duas estruturas passa o nervo vago, que tem uma ação parasimpática. Logo o paciente ele vai evoluir com síncope, vai evoluir com vertigem, com toda essa sintomatologia bastante diferenciada em relação à síndrome de Eagle clássica. A síndrome de Eagle, quando o alongamento está acompanhado dos sintomas, caracteriza-se síndrome de Eagle, ou seja, a gente tem que associar a sintomatologia com o clínico do paciente para ter um diagnóstico mais preciso. Os sintomas mais comuns não patognomônicos são dor craniofacial, céfico-facial, podendo assim ser confundido em diversos diagnósticos diferenciais. Ou seja, já citei um anteriormente, que foi a DTM, disfunção temporomandibular, assim como existem inúmeros outros fatores que também podem estar correlacionados com a síndrome de Eagle, como a artrite cervical, justamente por conta dessa limitação em relação à mobilidade do pescoço do paciente, em relação ao siso impactado, nevralgia do trigêmeo, entre outros. Etiologicamente, existem dois fatores bem conhecidos, que é em relação à parte embriológica, que está com o envolvimento do segundo arco braquial, cartilagem de Richard, ou seja, tem uma maturação tardia, logo o paciente ele vai desenvolver uma síndrome de Eagle lá na frente, e a tonsilectomia, que é um procedimento cirúrgico, remoção do pilar tonsilar, ou seja, o profissional ele pode chegar a traumatizar aquela região próxima do processo estiloide, que fica bem próximo dos pilares tonsilares. Então, quando gera um trauma ali naquele local, pode fibrosar e, consequentemente, aquela região ela vai se cronificando e pode desencadear uma síndrome de Eagle. Aqui são mais imagens em relação ao processo embrionário, né, da cartilagem rixa, segundo o arco braquial. Como é feito o diagnóstico através de exame físico, clínico também do paciente tem que levar em consideração, e os exames de imagem, associação com esses outros que eu citei. No caso, o panorâmica e a tomografia computadorizada é o exame de imagem com mais precisão. Aqui é a ilustração em relação aos exames de imagem, tanto de uma panorâmica como uma tomografia computadorizada, reconstrução em 3D. Exame físico, que é a palpação bimanual. E a gente tem que levar em consideração a sintomatologia do paciente, né? No caso, a dor ela pode ser tanto unilateral como bilateral, levando em consideração que o paciente ele vai ter dificuldade para engolir, que é a disfagia, vai ter dor ao engolir, que é a odinofagia, altalgia, dor no ouvido, trismo, cialorreia, que é excesso de saliva, justamente por conta dessa irritação no nervo glossofaríngeo. Essa dor ela vai ter um envolvimento todo na região da articulação temporomandibular, do terço médio da face. O
paciente ele vai relatar a sensação de corpo estranho, no caso espinho na garganta, limitação do movimento da cabeça, como eu falei. A dor ela pode ser contínua ou intermitente. A síndrome de Igor, aqui em alguns dados epidemiológicos, comprometimento normal do processo estiloide de 20 a 30 milímetros. Apenas 4 a 28% da população sofre alongamento, e deste grupo apenas 4 a 10% são assintomáticos. A síndrome ela é rara. A prevalência é maior em mulheres, como já descrito aqui no texto, no tópico. Ocorre em pessoas de idade de 30 a 50 anos de idade. O tratamento ele é feito através da estiloidectomia, que é o tratamento mais efetivo e satisfatório, sendo que os acessos eles podem ser tanto transoral como extraoral, sendo o extraoral que tem a mais eficácia justamente por conta dos riscos de infecção ser menores e ter um campo de visualização cirúrgico melhor. Aqui são as minhas referências.